A proposta dessa série, Biografias de uma Vocação, a história de homens dos quais o mundo não era digno, ela tem uma proposta secundária. A proposta secundária é instigar a nossa comunidade a pensar na importância de termos homens exercendo com fidelidade a Deus a função de presbíteros e a função de diáconos na nossa comunidade. No próximo sábado, dia 14, depois do nosso encontro das mulheres, às 19 horas, nós vamos ter uma assembleia aqui com todos os membros da nossa comunidade e nós vamos estar escolhendo presbíteros e diáconos. Mas esse é um propósito secundário. O propósito primário desta série é que nós queremos instigar você, homem ou mulher, perceber que a espiritualidade cristã não é algo para ser vivida de forma etérea, de forma abstrata, nem mesmo aos domingos numa igreja, numa comunidade cristã. A espiritualidade cristã é algo que sim, começa no nosso coração, mas desemboca na nossa vida, transforma os nossos valores, muda a maneira da gente conceber a vida, a educação dos nossos filhos, o cuidado da nossa esposa ou marido, os nossos negócios, a maneira como a gente ensina na faculdade e tudo mais. Nós queremos instigar você a pensar seriamente na importância de você viver uma vida que vale a pena ser vivida, a ponto de os efeitos da sua vida na história se estenderem até mesmo no seu pós-história. Em outras palavras, que você deixe legado. Que após a sua morte, a sua vida continue a falar. As suas palavras continuem a ecoar. E hoje eu vou trabalhar com vocês essa pergunta. Como se forma um líder? E eu sei, antes que você... eu não sou líder, perdi meu tempo, devia ter ficado em casa. Hoje é aula de liderança e eu não sou líder. Não, peraí. Se você não se considera líder, substitua essa palavra líder, por uma frase. Homens e mulheres que fazem diferença na história. Homens e mulheres que fazem diferença na história. E homens e mulheres que fazem diferença na história não precisam ser líderes de grandes nações. Homens e mulheres que fazem diferença na história podem fazer diferença na vida dos seus filhos. E mal sabem eles que talvez, posteriormente, os seus filhos vão mudar o rumo da história. Homens e mulheres que fazem diferença na história muitas vezes são professores de crianças, baderneiras, bagunceiras, desatentas, mas uma frase bem dita entra no coração e na mente de uma criança e muda a trajetória da história daquela criança. Homens e mulheres que fazem diferença na história são muitas vezes médicos que atendem com carinho uma família no momento de crise, ou engenheiros que estão tratando de negócios com uma família, mas intervém no momento decisivo com palavras no momento de crise naquela família. Como nós podemos ser homens e mulheres que fazem diferença na história? Bem, o conceito do mundo corporativo de liderança faz com que, no mundo corporativo, a gente conceba o desenvolvimento da liderança como desenvolvimento de competências. O que é um líder? Um líder é um sujeito que sabe comunicar sua visão, que sabe lidar com homens e mulheres, que sabe administrar projetos. Então, no mundo corporativo, se concebe que liderar implica em ter competências, logo, essas competências são desenvolvidas através de treinamentos e de informação. Milhões de reais circularam na última semana em treinamento promovido por empresas. Empresas apostam milhões de reais nesse negócio chamado
treinamento dos seus funcionários. Sabe por quê? As empresas acreditam piamente que se elas passarem a informação correta para os seus funcionários vão fazer as coisas de maneira correta. Eu diria, a informação, ela é importante no processo de formação. No entanto, aqui comigo, informação não gera formação. Informação é um passo para a formação. Formação é algo que é muito maior, mais abrangente, que envolve não apenas a mente, mas envolve o coração, envolve o volutivo, envolve a disposição de transformação, o que a informação não é capaz de fazer. A espiritualidade cristã, quando pensa nessa pergunta, como se forma um líder? Responde, lapidando o caráter de um homem e de uma mulher. É o caráter que está em voga. É o caráter que está no centro da questão. E para você lapidar caráter, você precisa trabalhar com formação. Formação espiritual, que envolve informação, envolve emoção, envolve acompanhamento, envolve modelo, envolve exemplo, envolve muito mais. Muito mais. Envolve a própria vida. Porque pessoas são formadas espiritualmente não através das informações que eu passo domingo após domingo, não através das dúvidas que são sanadas nos grupos pequenos, semana após semana. Essas coisas são importantes, mas nós precisamos conceber que Deus está formando homens e mulheres que vão fazer diferença através dos processos da vida. Através das mais variadas circunstâncias, através dos sucessos e dos fracassos, através dos momentos de euforia e os momentos de crise. E o nosso papel, como facilitadores da informação, nada mais é do que dar consciência às pessoas de que Deus está trabalhando na vida delas. Há dois livros que eu queria indicar para vocês que trabalham nessa linha da formação do líder a partir do caráter, concebendo o ser humano como um ser integral e que precisa ser lapidado como um todo. Não basta ter competência, tem que ter caráter. Esse livro do J. Robert Clinton, As Etapas da Vida de um Líder, e um outro livro que já foi mencionado aqui antes, do Bill Trowell, e alguns outros autores, A Escalada de um Líder. Esses dois livros enfatizam que a questão não é competência. Olha, nós estamos num mundo que acredita piamente que se você der informação que gera competência, o mundo vai ser melhor. E infelizmente existem igrejas que engoliram esse pacote. Existem igrejas que acham que o que falta para as pessoas é informação. Se elas tiverem a informação correta, elas vão ser transformadas e o mundo vai ser melhor. Mentira! Também nessa linha, existe esse livro que o organizador foi o Valdir Steuernagel, intitulado Nova Liderança, Paradigmas de Liderança em Tempo de Crise. Eu queria destacar 2 artigos ou 2 capítulos desse livro. O capítulo 2, eu escrevi, intitulado A Formação de um Líder é uma Questão de Vida. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui algumas ideias desse capítulo. Se você quer se aprofundar no que eu vou colocar aqui hoje, eu estou dando o endereço para você. Capítulo 2 desse livro. Mas eu queria que você também tivesse contato com o capítulo 3, escrito por um outro Ricardo, não o Agreste, o Barbosa, não de Campinas, o de Brasília, intitulado Peneirando Líderes, Formando Pastores. Muito do que eu vou colocar hoje aqui para vocês, o conteúdo você pode encontrar nesses 2 capítulos, ok? Agora, eu queria então mostrar para vocês, primeiramente, uma defesa que eu faço nesse capítulo 2 desse livro que eu acabei de indicar. Eu defendo que uma pessoa é formada por Deus
através de pelo menos 4 etapas ao longo da vida. A primeira etapa eu chamo de fundamentos da vida, porque é um momento em que a pessoa não tem nem mesmo consciência do que está acontecendo e nem muito menos consciência da presença de Deus ou consciência do amor de Deus, mas Deus já está ali, Deus está trabalhando, Deus está zelando, Deus está cuidando. Há inúmeras experiências na nossa infância, mesmo aquelas que nós não conseguimos explicar por que elas estão presentes na nossa biografia, muitas vezes fazem parte dos fundamentos que são lançados pela história para a nossa vida futura. Quando, mais uma vez fazendo menção ao que o Steve Jobs diz naquele discurso que nós passamos algumas semanas atrás, quando nós tentamos ligar os pontinhos do presente para o futuro, nós não conseguimos. Mas quando do futuro nós olhamos para trás, fica mais fácil a gente ligar o pontinho, ou os pontinhos. A gente começa a perceber, por exemplo, na minha vida, eu começo a perceber, porque quando eu ainda era uma criança, sei lá, com 2, 3 anos de idade, Deus começou a tirar os meus pais da cidade de Londrina, passando por Bauru, passando por Uberlândia e desembocando numa cidade como São Paulo, onde eu ia passar toda a minha adolescência, toda a minha juventude, parte da minha vida adulta. Deus tinha um plano nessa história. Hoje eu entendo porque quando eu estava lá em 1997 ou 6, prestes a voltar para o Brasil, eu e Sônia orando, para onde nós devemos ir, existiam algumas propostas e a gente sentiu no coração, e 3 homens que eu tenho como mentores disseram a mesma coisa para mim: eu acho que você deve ir para Campinas. Eu não sabia que um dia nós teríamos uma igreja como essa. Eu não tinha a menor ideia de tudo que Deus estava fazendo, mas Deus estava trabalhando. Nessa fase, ainda quando a gente é criança, na primeira fase da adolescência, Deus está trabalhando e lançando fundamentos que muitas vezes nós não temos a percepção. Aí chega o momento do despertamento para a vida. Normalmente é um momento em que a gente decide pela profissão que a gente quer seguir, ou a gente decide pela carreira que a gente quer ter. Alguns tomam uma decisão por Jesus nessa fase da vida, e esse é um momento onde muitas vezes nós somos tomados por um entusiasmo tão grande que nessa fase a gente faz muito, sem foco, sem muito propósito, mas a vida vira uma cartucheira. A gente dá tiro para tudo quanto é lado. A gente faz muito curso, a gente tem muita atividade, a gente se envolve em muita coisa. E é interessante porque isso também está ligado ao nosso bios, à nossa vida. É um momento em que a gente, na juventude, tem muita energia, então a gente se compromete com uma coisa, se compromete com outra, faz um negócio de manhã, faz outra à tarde, faz outra à noite. A vida é uma cartucheira. A gente dá tiro para muitos lados, sem foco, mas a gente vai dando tiro. Aí então vem uma outra fase da vida que eu chamo do amadurecimento na vida. Essa não é uma fase gostosa. Essa é uma fase tipo própolis. Própolis não é gostoso, mas é bom. Coca-Cola é boa, mas é gostosa, mas não é boa. Agora, própolis não é gostoso, mas é bom. Esse é um momento na vida caracterizado muitas vezes por crises, por desertos. Eu não posso dizer para você que esse período dura X. Para alguns, dura alguns anos. Para outros, dura algumas décadas. Depende grandemente de como a gente responde a essas coisas. Para outros, eu tenho que adiantar que dura a vida inteira. Tem gente que passa a vida inteira vagando nessa fase e jamais supera essa fase. Poucos homens e mulheres chegam nessa quarta fase. Nessa quarta fase que eu intitulo como convergência de vida. A convergência de vida é um momento em que as pessoas que nela chegam fazem pouco, mas com grande qualidade. Fazem
pouco, mas com muita consistência. Fazem pouco, mas com concentração de energias, com relevância. Homens e mulheres que chegam nessa fase, via de regra, geram o seu legado para gerações futuras aqui. Dificilmente, quando você pega a história de grandes homens e mulheres da humanidade, você vai encontrar gente que teve uma atitude, fez alguma coisa que foi deixado como legado para gerações futuras, que fez isso antes dos seus 50 anos de idade, por exemplo. Porque a fase da convergência de vida é uma fase que o tempo de vida, a experiência acumulada, a sabedoria concentrada gera essa atitude de é para isso que eu fui chamado, é isso que eu vou fazer, é aqui que eu vou gastar os últimos anos da minha vida, e é essa química que gera muitas vezes legado. Nessas 4 fases, existe 3 movimentos. O primeiro deles é o da inconsciência à consciência. Quando a gente é criança e adolescente, nos fundamentos da vida, ou mesmo jovens, no despertamento da vida, a gente tem pouca consciência do que Deus está fazendo. Mas na medida em que a gente caminha por essas fases, se a gente chega na convergência, a gente ganha grande consciência do que Deus está fazendo. É quase que assim, a gente chega na convergência entendendo que Deus não nos chamou para fazermos muitas coisas, mas Deus nos chamou para fazer apenas uma ou algumas coisas. Isso é fascinante. Um outro movimento é o da dispersão para o foco. Durante a infância, adolescência e juventude, os nossos esforços se confundem com uma cartucheira. Nós damos muitos tiros para todos os lados. A gente tenta muita coisa na vida. A gente experimenta muita coisa na vida. A gente se ilude achando que sempre a alternativa que a gente ainda não tentou é a solução. Mas pessoas que caminham na direção da convergência ganham foco. Descobrem que Deus não as chamou para fazer muitas coisas. Apenas algumas. E um terceiro movimento é o da ansiedade para a confiança. Nas primeiras fases da vida nós somos ansiosos. O que Deus quer de mim? O que eu devo fazer? Como que eu vou resolver a minha vida? Como eu posso ter uma vida significativa? E a gente vai dando tiro para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, fruto da ansiedade. Mas e se eu tomar a decisão errada? O que vai acontecer comigo? Mas se eu abandonar isso e começar a fazer aquilo outro, como que eu vou fazer? Na medida em que a gente cresce na direção da convergência, a gente ganha consciência de que quem está cuidando da vida é Deus. Quem está cuidando da nossa vida é Deus. É confiança no caráter de Deus. Pergunta: se você está aqui hoje, e se você está onde você está na sua vida hoje, quem cuidou de você até hoje? Quem cuidou de você até esse momento? Foi você mesmo? Foi a sua capacidade? Foi a sua esperteza? Foi a sua agilidade? Se você chegar à mesma resposta que eu chego, que eu sou o que eu sou, porque até aqui Deus cuidou da minha vida, Deus cuidou do meu casamento, Deus cuidou da minha família, Deus cuidou da minha carreira. Sabe o que acontece? Se você chegar a essa mesma conclusão, essa conclusão te liberta em relação ao futuro. Porque quem você acha que vai continuar cuidando de você? Quem você acha que vai continuar cuidando da sua vida? Mas, dando um exemplo para vocês, dessa fase do despertamento para a vida, que é caracterizada por essa inconsciência, pela dispersão e ansiedade, deixa eu chamar um personagem bíblico que nós já falamos aqui durante a liturgia, Pedro. E um texto que já foi citado pelo Aldenir, Mateus capítulo 4. Olha o que acontece aqui.
Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eu aposto com você, e a gente tira a comprovação disso chegando na eternidade, a gente pergunta para Pedro, mas eu aposto para você que Pedro, quando ouviu essa frase de Jesus, não tinha a menor consciência do que ela significava. Quando Jesus falou para Pedro assim: olha, larga o que você está fazendo e me siga, eu vou fazer de você não um pescador de peixe, mas um pescador de homens. Pedro não fazia a mínima ideia do que ia resultar essa proposta. Pedro não tinha consciência de que ele estava diante do próprio Deus encarnado que ia mudar a história da humanidade e ia colocá-lo como um dos líderes de um movimento que iria revolucionar toda a história da humanidade. O autor daquela série de vídeos que alguns de vocês conhecem, Rod Bell, uma série chamada Numa, ele tem um vídeo onde ele diz que, eu não tenho a comprovação disso, ele diz que na cultura judaica da época, era muito comum jovens desejarem ansiosamente serem escolhidos por rabis. Porque se você fosse escolhido por um rabi, a chance de você se tornar um rabi também era muito grande. Só que você era escolhido por rabi naquela cultura antes dos 20 anos de idade, enquanto adolescente e jovem. Se um rabi não te escolhesse durante a adolescência e juventude, bichou, acabou, você não tem mais chance, vai plantar batata, vai pescar peixe, vai fazer qualquer outra coisa da vida, porque rabi você não vai ser mais. De repente, Pedro e André, que já deviam ter uma idade para lá da juventude, quando eles se deparam com Jesus, que é um rabi, e isso eles sabiam, Jesus era tido como um rabi, e esse rabi os convida para seguirem a ele, eles mais do que depressa largam tudo e o seguem, não porque eles creem ou sabem que eles estão diante do Deus encarnado, mas eles estão diante de uma das propostas, diante de um dos tiros possíveis para mudar a vida deles, para melhorar a vida deles. Veja o que acontece no último verso. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Típico de quem está na fase ainda, independentemente da idade, do despertamento para a vida. Está tentando tudo. Tenta aqui, tenta colar, muda de emprego, faz um outro curso, faz uma pós, faz um doutorado, faz um pós-doc, e vai tentando, e vai sendo levado pela pressão, como se a vida fosse uma corrida de 100 metros rasos. Como se a vida fosse o espaço onde os espertos prevalecem. E espertos agem rapidamente. Espertos tomam decisões rápidas. Espertos aproveitam todas as oportunidades. E eles têm diante deles aqui um rabi que diz: venham e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E mais do que depressa, eles deixam tudo e eles largam. Mas Pedro e André estão aqui vivendo a fase do despertamento da vida, aonde existe uma grande inconsciência acerca dos planos de Deus, aonde existe uma grande dispersão nas iniciativas. Essa fase, vale a pena a gente tomar alguns cuidados e entender um pouquinho os perigos dessa fase. Primeiro, o despertamento para a vida é um tempo caracterizado pelo intenso desejo por realizar, mas de forma dispersa e imatura. Se você tem, por exemplo, um sócio comercial que está preso nessa fase, ele é um grande perigo. Porque, via de regra, o cara que fica preso nessa fase, ele pode ter 40, 50 anos de idade, mas se ele ainda está nessa fase do vou tentar isso, vou tentar aquilo outro, ele nunca conclui nada na vida, ele nunca consegue terminar nada na vida, ele sempre está achando que não, agora eu tenho a solução, não, esse negócio que eu vou fazer vai resolver a minha parada. Mulheres casadas com um cara assim, coitadas, vivem desesperadas. Ou homens casados com mulheres assim, vice-versa. Por quê?
Porque ao longo dos anos vai dando desespero. Essas pessoas nunca fecham ciclos. Essas pessoas estão sempre dizendo que a vida não lhes ofereceu a melhor alternativa ainda. Por isso eles continuam dando tiros de maneira dispersa e de maneira imatura. O homem e a mulher nesta fase demonstram grande confiança em si mesmo e em suas habilidades pessoais. Se você ler os evangelhos, você vai ver isso tipicamente em Pedro. Pedro é aquele cara que toda hora Jesus está ensinando, o primeiro a fazer a pergunta é Pedro. Jesus está dizendo, olha, a gente vai para tal lugar, o primeiro a dizer, vou junto, é Pedro. Jesus aparece lá, andando sobre as águas, o primeiro Jesus, se é o Senhor, deixa eu andar também. Quando Jesus diz, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso e eu vou ser morto. Pedro pula na frente e diz, de jeito nenhum, enquanto eu for vivo, isso não vai acontecer contigo não, mestre. Eu sou o cara, confia em mim. Essa é a fase em que o sujeito acha que ele tem a solução para tudo. A potencialidade dele vai resolver os problemas. Ele confia plenamente nas suas habilidades, na sua sabedoria pessoal, no seu esforço pessoal. E ainda, pessoas nessa fase correm o risco de serem vítimas do que o americano chama de burnout, ou esgotamento. Por quê? Porque eles eles se entregam, melhorou, né, Sidão? Eles se entregam sem cuidado, sem critério, e chega uma hora que eles entram num esgotamento. Tem pessoas aqui na comunidade que eu sei, elas ficam bravas comigo, porque como pastor, quando eu fico sabendo de gente que começa a se meter a fazer isso, aquilo outro e tal, eu sou o cara que apareço lá para dar o corte. Digo, não. Eu não quero ver você envolvido aqui e acolá. Eu não quero ver você fazendo um monte de coisa. Eu não quero ver você sendo engolido por um ativismo, porque eu sei qual é o final desse negócio. O final desse negócio é esgotamento, é burnout. Pessoas nessa fase correm o risco de nunca mais acontecerem. Por quê? Porque elas vão se esgotar antes da hora. Essa semana, eu ouvia de uma amiga querida a sua preocupação com o seu filho, um jovem de 25 anos de idade, que foi acometido com a síndrome do pânico, fruto de estresse. Mas esse moço, desde os 22 anos de idade, já é dono de empresa, já está se dedicando intensamente, acorda pela manhã resolvendo negócios, vai dormir tarde da noite pensando em negócios, e ele vive a vida como se a vida fosse uma corrida de 100 metros rasos. E o grande perigo é que quando uma pessoa é assaltada pelo burnout, quando essa pessoa experimenta o esgotamento, experimenta o estresse, nunca mais ao longo da sua vida ela vai conseguir novamente dar 100% de si. Mas, vamos falar de coisa boa. A convergência. Convergência, diferentemente do tempo do despertamento, é tempo de consciência, é tempo de foco, é tempo de confiança. Gente na convergência, são poucos que chegam lá. Eu diria, para o desespero de alguns, que é uma minoria. A maioria de nós não vai chegar nessa fase. E já já eu explico por quê. No entanto, pegando aqui um exemplo do apóstolo Pedro, Pedro chegou lá. E para isso eu vou mostrar um trecho da carta dele, escrita aproximadamente 30 anos depois que ele é tirado do barco no Mar da Galileia. 30 anos depois, Pedro escreve dizendo assim, portanto, apelo... Não, ele não escreve, não é assim que ele diz. Quando eu leio esse trecho, sabe como eu escuto Pedro? Assim, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero, como eles. Acompanhe.
pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O conteúdo desse trecho cabe na sua mente, na voz de um garotão de 20 anos de idade? Cabe? Não cabe. Para mim não cabe. O cara falando assim, não hajam como dominador. Aos 20 anos, aos 30 anos, o cara acha que tudo é uma questão de força, que tudo é uma questão de determinação, que tudo é uma questão de falar mais alto do que o outro. Ele vai resolver os problemas. Agora aqui, nós temos um sujeito que certamente passou dos 60, chegou na fase da convergência, depois de ter levado muita paulada na vida, de ter quebrado muito a cara, de ter enfrentado muitos desertos, de ter passado por muitas crises. Agora ele chega para lá dos 60, olha para a vida e é capaz de dizer coisas do tipo: e eu faço na qualidade de presbítero, ancião, como eles. Passou o momento em que esse sujeito quer ser o cara dentre vários caras. Agora ele fala como um dos. Ele não acredita mais que ele é o cara. Ele não acredita que ele é o sujeito que tem resposta para tudo, que o jeito dele resolve as coisas, que é a determinação dele que vai resolver o problema do mundo. Ele se contenta nesse momento em meramente ser um dos. Presbítero. Um dos. Equipe. Um dos. Grupo. Ele ainda diz: não hajam como dominadores, sejam exemplos. Não é uma questão de força, é uma questão de modelo. Mas isso é típico de quem chegou na convergência. A convergência tem algumas características. Primeiro, é tempo caracterizado pela maturidade pessoal e consciência da vocação. Perceba, não é só uma questão de vida. Tem gente que vai chegar aos 60, vai passar aos 70, vai bater os 80, vai virar os 90, mas não vai amadurecer. Porque amadurecimento não acompanha a idade. Amadurecimento é determinado pelas decisões que você faz ao longo da sua jornada. Sabedoria não é algo que vem com a idade. Sabedoria é algo que é aprendido quando você vive atento e você reage atento às coisas que Deus coloca na sua vida. A convergência é caracterizada por esse momento de maturidade pessoal e consciência da vocação. O homem ou a mulher, nesta fase, faz menos, mas com grande profundidade e excelência. Por quê? Já disse, eles descobriram que Deus não os chamou para fazer tantas coisas, apenas algumas. E fazer aquelas bem, com excelência. É aqui que emergem os legados que são deixados para gerações futuras. Numa sociedade envolvida pela cultura de velocistas, poucas pessoas chegam nessa fase da vida. Por quê? Porque elas se estouram cedo. Por quê? Porque elas se perdem na fase do amadurecimento. Porque elas querem cortar caminho, elas querem romper os atalhos. Agora, só para ilustrar para vocês, eu estava pensando em alguns nomes, alguns exemplos de pessoas que eu creio que chegaram na fase da convergência. Um autor que eu gosto muito, Henry Nouwen, um padre holandês que tinha uma caminhada esplendorosa no mundo acadêmico, foi professor das 3 grandes universidades norte-americanas, Notre Dame, Yale e Harvard, o pessoal de Stanford que me perdoe, mas
no auge da sua caminhada acadêmica na Harvard, Henry Nouwen é desafiado por um amigo a largar tudo e se tornar um obreiro numa instituição que cuidava de pessoas com deficiência mental. E ele topa. Os livros mais profundos e mais conhecidos de Nouwen, lidos no mundo inteiro, não foram produzidos no tempo dele de Harvard, nem muito menos de Yale, nem muito menos de Notre Dame. Os livros mais lidos e mais profundos foram escritos por ele após os 60, enquanto ele cuidava de pessoas que jamais poderiam ler nenhum dos livros que ele estava escrevendo. Mas ele decidiu fazer apenas o que ele acreditava que Deus havia chamado ele para fazer. Só isso. Um outro autor, ainda vivo esse, John Stott. Não sei quantos conhecem John Stott. Eu tive o prazer de, alguns anos atrás, ter um contato com John Stott e a vida dele me impressionou tanto quanto os seus escritos. Mas eu me lembro de algumas situações e alguns casos que ele contou. John Stott foi capelão da Rainha Elizabeth por muitos anos, e certamente ele teve inúmeras oportunidades ao longo da vida para enveredar no mundo acadêmico e ser conhecido como doutor, como pós-doutor e tudo mais, ganhar muito dinheiro em muitas outras frentes, mas John Stott, na sua imensa simplicidade, fez uma opção e continua caminhando nessa opção de ser simplesmente, por mais absurdo que possa parecer para muitos, simplesmente um expositor da Bíblia, um pastor, só isso. Mas ele tem uma consciência tão grande que foi isso que Deus mandou ele fazer, que ele continua na caminhada. Eu teria alguns outros nomes, como o pastor David Nicholas, James Houston, mas eu queria dar um exemplo brasileiro, senão vocês vão achar que esse negócio de convergência é só para quem fala inglês. Quem fala português não consegue convergir, né? Pastor Elben Lenz César, editor da revista Ultimato. Ele sabe, e se essa mensagem chegar até ele, não vai ser surpresa, porque eu já disse isso para ele. Ele é uma grande inspiração na minha vida, na minha caminhada, porque quando eu tenho contato com o reverendo Elben Lenz César, eu vejo uma pessoa que já avançou na idade, já está aí, eu acho que ele já passou a casa dos 70, mas continua amando e se dedicando intensamente àquilo que ele percebeu que é a vocação que Deus deu a ele. Uma editora para publicação de textos cristãos e uma revista para espalhar a mensagem do Evangelho para todos os cantos. É o legado que ele deixa. É um homem que entendeu que Deus não o chamou para fazer muitas coisas. Deus o chamou para fazer poucas coisas. Mas na fase da convergência, quando você percebe claramente qual é a sua vocação e você pode derramar toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua experiência, toda a sua sabedoria adquirida no exercício da sua vocação. Agora, quando a gente pensa, voltando a Pedro, que do seu despertamento para a sua convergência, nós temos praticamente 30 anos. E a gente identifica que esses 30 anos foram vividos nessa fase que a maioria de nós não gosta, senão a totalidade, chamada fase do amadurecimento da vida. Porque essa fase é uma fase de processo, é uma fase de pontinhos. É uma fase típica que você vive circunstâncias, vive crises, vive decepções, e você tenta conectar esses pontinhos para o futuro e não consegue, porque eles só farão sentido quando você chegar lá. E eu diria, a maioria de nós morre nessa fase. A maioria de nós morre nessa fase, porque quando adentra nessa fase, começa a andar em círculos, e nunca consegue mais romper com essa fase. Outros
morrem nessa fase porque perdem uma visão de Deus acerca da vida e, analisando as coisas da vida numa maneira muito horizontal, são vencidos pela amargura. Deixa eu mostrar isso para vocês na própria vida do apóstolo Pedro, dando apenas um exemplo. Um exemplo. Jesus, diante de uma daquelas falas de Pedro, o destemido, o cara, né, que diz: não, Jesus, ninguém vai matar o Senhor, não. Não, Jesus, enquanto eu for vivo, ninguém vai te prender. Não, Jesus, o Senhor não vai descer sozinho para Jerusalém, coisa nenhuma. Não, Jesus, eu vou estar contigo até a morte. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Deixa eu ilustrar isso, trazendo para mim como eu vejo essa conversa de Jesus. Deixa eu me colocar no lugar de Pedro. Eu enxergo mais ou menos assim. Jesus está olhando para mim, diante de uma das minhas falas, assim, que demonstra a minha confiança em mim mesmo, e que eu estou achando que eu vou resolver a parada. Jesus olha para mim e fala assim: Ricardo, sabe o que o diabo me pediu? O diabo me pediu para te peneirar. E aí o meu coração começa a palpitar. E a ansiedade toma conta. Mas eu estou esperando Jesus completar a frase. Eu estou esperando Jesus dizer assim: mas eu não deixei. Você acha que eu vou deixar o diabo te peneirar, Ricardo? Você é meu, cara. Não. Eu falei para ele: vai procurar a tua turma, diabo. Eu não vou deixar você peneirar o Ricardo. Isso é o que eu esperava ouvir. Mas Jesus, olhando para mim, diz: o diabo me pediu para te peneirar. E eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E Ricardo, quando você estiver do lado de lá da peneira, aí cumpre a tua vocação. Porque do lado de cada peneira, você é pedra bruta. Você confia demais em você mesmo. Você é duro de se curvar. Você é duro de se converter às minhas palavras. Mas do lado de lá da peneira, você vai ser areia fina. Boa para construção. Aí dá para construir alguma coisa. Ricardo, eu orei para que a sua fé não desfalecesse. Em outras palavras, Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo me pediu para te peneirar. E eu orei para que a sua fé não desfalecesse. Em outras palavras, Pedrão, tu vais para a peneira. E a peneira é essa situação que envolve crises, que envolve tropeços, que envolve decepções, que envolve noites escuras na linguagem de São João da Cruz, que nós não gostamos, mas não existe atalho para a maturidade, não existe atalho para a convergência, não existe atalho para a sabedoria. Eu desafio você, até você que está nos visitando e que não tem uma caminhada cristã numa comunidade, leia a vida até mesmo de homens e mulheres que jamais pisaram numa igreja e veja homens e mulheres que marcaram a história com suas vidas, com suas palavras, porque convergiram e deixaram legado. Foram homens e mulheres que tiveram que viver as suas noites escuras, tiveram que atravessar os seus desertos, tiveram que vencer as suas crises. O grande problema é que quando a gente está no meio da crise, no meio do deserto, no meio da noite escura, a gente tem dificuldade de confiar plenamente que Deus está nesse negócio. Quando a gente está vivendo a nossa noite escura da alma, o nosso deserto pessoal, a nossa crise sombria,
É difícil a gente entender e perceber que Deus nos ama. E Ele está com o martelinho na mão e está lá lapidando a nossa vida, trabalhando nas nossas emoções, lapidando o nosso caráter, fazendo de nós, homens e mulheres, gente, cada dia mais parecida com Cristo, caminhando para a convergência. Esse diálogo com Jesus apresenta ainda Pedro, dizendo assim: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Está aí, ó. Está aí, ó. Esse é o Pedrão. Jesus responde para ele: eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Pedro, você primeiro tem que entrar em contato com as suas debilidades, para depois você se tornar areia boa para a construção. Pedro, você primeiro tem que entrar em contato com as suas fraquezas. Você primeiro precisa identificar aonde estão as motivações erradas da sua vida. Pedro, você tem que ter a coragem de olhar para dentro de você e perceber quais são as motivações erradas que têm impedido eu de fazer de você o homem ou a mulher que eu quero fazer. Pedro, não tenha medo de entrar em contato com as suas debilidades, de nomear os seus pecados, Pedro. Nomeie os seus pecados, identifique os seus pecados, nomeie os cantos escuros da sua alma, dê nome a eles, reconheça os seus fantasmas, para que então, através disso, Deus atue na sua vida, te transforme, te liberte desses fantasmas, desses lados escuros e sombrios, dessas motivações erradas. Eu tenho muito medo de pessoas que caminham ao longo da vida cristã, na igreja, alcançando posições estratégicas, sendo líderes, que demonstram não ter consciência das lacunas da sua alma, não terem consciência das motivações que sabotam as suas próprias vidas, não terem consciência das suas próprias limitações. Esses homens e mulheres se tornam pessoas perigosas, porque na medida em que eles ascendem, sem conhecerem as motivações que lhes sabotam, ou as limitações da sua própria alma, eles se tornam vulneráveis. E o erro e o pecado dessas pessoas leva muitas outras ao escândalo. Assim, eu diria para vocês que a fase do amadurecimento da vida é tempo, muitas vezes caracterizado por desertos e decepções. Ainda demanda sensibilidade, confiança e submissão. Sensibilidade para perceber que em meio ao deserto Deus está se movendo. Sensibilidade para perceber que em meio à crise o amor de Deus está ali. Confiança. Confiança para saber que Deus nos ama e aquele que começou uma boa obra em nós vai completar. Confiança, como o meu amigo falecido Davi, que eu já contei a história aqui, o leitor de gibi, que a mãe proibiu ele de ler o gibi à noite, e ele correu para a última página do gibi, leu a última página do gibi, e na última página do gibi estava dizendo que o super-herói dele ia se safar da situação. Ele fechou o gibi, jogou debaixo da cama e dormiu tranquilo. Ele não sabia como a situação ia se resolver, mas ele tinha uma convicção: ia se resolver. Eu não sei como Deus vai desatar esse nó para fazer de mim, um cara do jeito que eu sou, alguém parecido com Jesus, mas eu sei que Deus vai fazer essa obra, Ele prometeu. Eu não sei como Deus vai safar a mim e a você das crises e dos problemas que nós estamos atravessando, mas Ele disse que Ele vai completar a obra e eu confio nisso. No final, vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou ao final. E Deus prometeu que vai dar tudo certo no final.
É como você adentrando num túnel escuro e passa o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro, não tem mais carro nenhum junto com você, e você começa a ficar receoso de que não tem final aquele túnel. Mas Deus está com você dizendo, meu filho, continue em frente, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E submissão. Porque muitas pessoas passam a andar em círculos nessa fase pela dificuldade delas se submeterem aos processos de Deus. Por último, muitos homens e mulheres jamais superam esta fase por se renderem à amargura diante do próximo e à desconfiança diante de Deus. Momentos de desertos, momentos de crise, momentos de noites escuras, quando a pessoa perde a perspectiva de Deus, ela começa a olhar a vida em linha horizontal. E olhando a vida em linha horizontal, ela começa a atribuir a culpa do seu sofrimento, a culpa da sua dor, a culpa do seu momento aos outros. É o meu chefe que me mandou embora, é o meu sócio que me decepcionou, é o meu marido que me traiu, é aquele amigo que ficou devendo dinheiro para mim. A pessoa perde a consciência do que Deus está fazendo, apesar das pessoas. E aí, quando você perde consciência disso, você começa a se azedar em relação às pessoas. Da mesma maneira, você começa a perder a desconfiança de Deus. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por isso, muita gente jamais chega na convergência. Por quê? Porque ao longo das crises, das noites escuras e dos desertos, elas são vencidas pela amargura no coração e a desconfiança em relação a Deus. Mas homens e mulheres, conscientes de que Deus está agindo, confiantes no caráter de Deus, são capazes sim de atravessar desertos, atravessar crises, atravessar noites escuras e caminharem na direção da convergência. Para você refletir e praticar. Homens e mulheres que fazem diferença na história não são feitos da noite para o dia. Deus é um artesão. Demora. Eu sei. Eu também. Eu às vezes queria deitar na minha cama e falar, Deus, por favor, me transforma, eu não aguento mais ser isso, aquilo, e ter esse pecado, ter esse erro. Eu quero acordar amanhã cedo e ser um ser acabado, no bom sentido. Deus não faz isso. Demora. Com Pedro, foram 30 anos. Com Paulo, não foi menos. Com Davi, não foi menos. Por que seria comigo e com você? E aqui, cuidado, crentes Pedro. Porque às vezes a gente confia nos nossos métodos. E a gente acha que se a gente ensinar direitinho as pessoas, elas em 3 anos vão ficar assim, ó, perfeitas. Não vão. Não vão. Eu acredito no discipulado. Eu acredito no ensino da palavra, senão eu não subia aqui todo domingo para pregar. Mas a gente tem uma longa jornada pela frente. Vai demorar. Você está consciente disso? Que Deus é um artesão? Segundo, Deus usa inúmeros processos em nossas vidas, incluindo desertos e decepções, para nos lapidar. Você está sensível a isso?
De vez em quando eu acho que o que a gente mais precisa é do silêncio, não da fala. E por último, diante da obra que Deus está fazendo em nossas vidas, Ele espera de nós confiança e submissão. Você está pronto para isso? Eu fico imaginando a seguinte cena. A gente conversando sobre tudo isso, e Deus do seu lado, com uma talhadeira e um martelinho, esperando para continuar a obra. A pergunta é: nós queremos que Ele continue? Nós estamos prontos para isso? Desertos virão, crises virão, noites escuras virão, mas nós queremos caminhar na direção da maturidade, da convergência, da excelência, fazendo das nossas vidas, vidas que valem a pena serem vividas? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, conversar com Deus, imaginar Deus do seu lado, em pé, com o martelinho e a talhadeira, esperando a sua resposta. Um dia, Pedro foi confrontado por Jesus. E ele teve que descobrir que ele não era tudo o que ele imaginava, que ele não era tão forte como ele pensava. E através da peneira, ele descobriu o amor de Deus por ele em Jesus e a obra que Deus queria fazer nele através de Jesus. O que você vai responder para Deus hoje? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e tenha um tempo de oração na presença de Deus, porque Ele quer ouvir a sua resposta. Eu queria chamar a sua atenção para essas duas últimas frases. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Você está pronto para isso? Você está pronto para seguir com Jesus para onde Ele quiser te levar? Às vezes a gente vem para a igreja para tentar convencer Deus a seguir o nosso caminho. E aí a gente escuta que Deus está nos convidando para seguir o caminho dele. E por último, confia o teu caminho às mãos do Pai. Vamos orar. Senhor, ensina-nos, ó Pai, ao longo da vida e da caminhada, sermos sensíveis aos processos que o Senhor instala em nossas vidas, porque o Senhor nos ama. Ensina-nos, ó Pai, a ouvir as vozes que nos cercam, a enxergarmos as circunstâncias que nos envolvem e percebermos o Teu mover, trabalhando em nossas vidas, nos lapidando e nos conduzindo na direção da maturidade, da sabedoria em Cristo Jesus. Tira, ó Pai, dos nossos corações todo medo, dá-nos uma confiança plena no Teu amor e o desejo de nos submetermos às Tuas mãos, crendo que o Senhor é Deus bondoso,
que está nos lapidando com carinho e fazendo de nós homens e mulheres que com suas vidas venham marcar a história daqueles que estão ao nosso redor, vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós, nesta noite, ao longo dessa semana e para todo sempre. Amém.